Trataremos agora de aquecimento e resfriamento em condições em que a hipótese de temperatura uniforme no interior da peça não seja mais válida, ou seja, situações onde o número de BIO é mais alto, conforme recomendação da literatura, valores de BIO superiores ou iguais a 0,1. Neste caso, os gradientes de temperatura devem ser considerados e a temperatura passa a ser uma função do tempo e da posição. Neste caso, o tratamento matemático fica bem mais complexo do que o caso em que temos temperaturas uniformes no interior da peça. Nossa sequência de abordagem neste capítulo vai ser a de considerar os três tipos de geometria plana, cilíndrica e esférica, em situações unidimensionais, bidimensionais e tridimensionais. Vamos seguir exatamente essa sequência e, finalmente, após vermos todos os casos de soluções analíticas, também analisaremos tratamento numérico para expressar as variações de temperatura com a posição. O primeiro caso que analisaremos será o caso de geometria plana, unidimensional, e as condições que serão consideradas neste tratamento serão de propriedades físicas constantes. Neste caso, as propriedades importantes são a densidade, o calor específico e a condutividade térmica. Todas elas vão ser consideradas constantes e uniformes no interior do domínio, e não consideraremos inicialmente geração de calor. Então, neste caso, a equação geral que deduzimos anteriormente está apresentada aqui. No caso, analisaremos transferência de calor apenas na direção x, então as parcelas referentes às direções y e z podem ser desconsideradas, o mesmo acontecendo com o termo de geração de calor. A diferença em relação aos capítulos 3 e 4 é que agora teremos a presença deste termo de acúmulo. Então, a equação diferencial que vai governar a transferência de calor neste caso é expressa pelo primeiro e pelo termo que está à direita da igualdade. Neste caso, foi assumido que o valor de condutividade térmica é constante, então ele foi passado para fora da derivada, e a última passagem foi dividir K sobre ρCp, e como já tínhamos definido anteriormente, essa razão é a difusividade térmica. Então, o que vamos fazer a seguir é vermos formas de resolver essa equação diferencial parcial que expressa as variações de temperatura com a posição x e com o tempo. O sistema que vai ser analisado, como já indicado anteriormente, é o de geometria plana. A configuração do sistema é apresentada de forma esquemática aqui nesta figura, ou seja, nós temos uma peça, vamos considerar transferência de calor apenas ao longo da seção transversal dessa peça, que nesse caso é a direção x. O eixo de coordenadas foi colocado exatamente no centro da peça e foi considerado que ambas as superfícies estão expostas às mesmas condições de aquecimento ou resfriamento, ou seja, o mesmo valor do coeficiente de transferência de calor e de temperatura do fluido com o qual essa superfície está em contato. Neste caso, podemos afirmar que essa linha que divide a peça ao meio é também um plano de simetria, o que significa dizer que se determinarmos a solução para uma metade da peça, basta reproduzir essa solução para uma imagem de simetria para a metade da esquerda, aqui neste caso. E a outra condição que será assumida é que a temperatura no interior da peça, no início do processo de aquecimento ou resfriamento, é uniforme e igual a TI. Neste caso, foi arbitrado que essa peça tem dimensão 2L e o tratamento será confinado à região que vai de x igual a 0 até x igual a L, ou definindo uma coordenada adimensional de posição, x sobre L, variando de 0 no centro até 1 junto a uma das superfícies. Para resolver a equação diferencial que foi obtida no slide anterior, nós temos que definir condições inicial e de contorno. Como já tinha sido visto na figura esquemática anteriormente, a condição inicial que será considerada é de temperatura uniforme no interior do domínio, ou seja, para todas as posições x, no tempo t igual a 0, a temperatura é uniforme igual a TI.
As condições de contorno que serão utilizadas são as de que em x igual a zero nós temos um plano de simetria. Nós já sabemos que em planos de simetria os fluxos de calor vão ser perpendiculares a ele, vão ser nulos. Dessa forma, o fluxo é menos K dt dx, como K, a condutividade térmica, não é zero, que vai ter que ser zero nessa posição, vai ser exatamente o gradiente de temperatura em relação à posição x. Então, dizemos que dt dx em x igual a zero, é uma condição de contorno de simetria, e na superfície em x igual a zero e x igual a L, temos a condição de contorno expressa através de um balanço de energia para uma superfície que especifica que o calor que chega até ela por condução vai sair por convecção. Então, o calor que chega por condução é expresso pela lei de Fourier, menos K dt dx, em x igual a L, e o H multiplicado pela diferença de temperatura nessa superfície, menos T infinito. A formulação da condição de contorno dessa maneira respeita a convenção de sinal para fluxo de calor, positivo quando segue o mesmo sentido do crescimento do eixo, negativo quando vai em sentido contrário do crescimento do eixo. No tratamento matemático, é praxe se fazer uma mudança de variáveis. Na realidade, nós temos que a temperatura é uma função de x e t, e essa variação de temperatura com x e t depende dos valores da posição x, da semi-espessura da peça, da temperatura inicial, da temperatura do fluido, da condutividade térmica do material, da difusividade térmica e do valor do coeficiente de transferência de calor. É comum as soluções que são encontradas na literatura agrupar essas variáveis em termos de variáveis adimensionais. Temos aqui uma temperatura dimensional, θ asterisco, definido pelo valor da temperatura numa dada posição em um dado tempo, menos T infinito, dividido por TI menos T infinito. Observamos que essa temperatura varia sempre entre 0 e 1, ambos casos de aquecimento ou resfriamento, começando sempre do valor unitário, que a temperatura no instante T igual a zero vai ser TI, e à medida que o resfriamento ou aquecimento vai ocorrendo, ela vai aproximando gradativamente de T infinito, consequentemente, θ asterisco vai se aproximando de zero. O outro parâmetro dimensional é o número de Biot. Nós já vimos que é uma comparação das resistências térmicas por condução e por convecção. Uma posição adimensional, x sobre L, que vai variar entre 0 e 1, e uma escala de tempo adimensional, que é determinada, definida como sendo um número de Fourier, expresso como produto da difusividade térmica vezes o tempo, dividido pela semi-espessura da peça elevado ao quadrado. Substituindo esses números adimensionais na equação de conservação, nós podemos afirmar que agora a nova solução, expressa em termos dessas variáveis adimensionais, pode ser descrita em termos de θ asterisco, variando com a coordenada adimensional de posição, x asterisco, em função do Biot, e de uma escala dimensional de tempo, que é o número de Fourier. A solução desta equação expressa em função dessas variáveis vai ser apresentada nos slides a seguir, e é expressa através de uma série de potências, uma função em série, com somatório de termos, que vão gradativamente convergindo à medida que vamos calculando os termos sucessivos da série. A solução da equação diferencial, com as condições de contorno que foram consideradas neste caso, é expressa através de uma série, onde θ asterisco é calculado através desse somatório para n igual a 1 até infinito, desses valores de Cn, exponencial de menos zeta ao quadrado, vezes o número de Fourier, cosseno de zeta x asterisco. Vocês observem que tanto Cn quanto zeta eles têm índice n, uma vez que eles vão ser determinados, e nós teremos infinitos valores para tanto a constante n quanto para os parâmetros zeta. Esses valores, tanto de Cn quanto de zeta, vão ser determinados através da solução dessas duas equações. Essa equação aqui expressa que zeta índice n, tangente de zeta índice n, igual a Biot. Vocês observem que, como a tangente é uma função cíclica, nós teremos infinitas raízes, também chamadas de autovalores de zeta,
que vão satisfazer essa equação. Esses valores de zeta que vão satisfazer essa equação, eles vão ocorrer em intervalos bem definidos. O primeiro deles vai ocorrer entre 0 e π sobre 2, depois entre π sobre 2 e 3π sobre 2, e assim sucessivamente. Então, inicialmente, nós determinamos o valor de BO para o caso sendo analisado. A partir desse valor de BO, nós podemos determinar o número, as raízes dessa função, que vão ser valores, autovalores de zeta, e conhecendo os diferentes valores de zeta com os respectivos índices n, nós podemos determinar os valores das constantes e substituí-los aqui nessa expressão. Então, essa solução ela representa a solução analítica para aquela equação diferencial que foi derivada, especificamente para aquelas condições de contorno e condições iniciais, ou condição inicial, que foi especificada no presente problema. Então, a sequência de determinação das temperaturas, nesse caso, utilizando essa solução analítica, vai envolver o desenvolvimento de 4 etapas. A primeira delas é o cálculo do número de BO. Com o cálculo do número de BO, nós podemos determinar os diferentes valores de zeta, os autovalores. A partir dos valores de zeta, determinamos as diferentes constantes. E conhecendo as constantes, nós podemos ir na série e calcular os diferentes termos da série até a convergência. O que se observa sempre é que essas séries convergem à medida que vamos calculando os termos sucessivos da série, a contribuição de novos termos vai ficando cada vez mais reduzida até determinado ponto em que não se torna mais necessário continuar o cálculo da série, porque os termos adicionais começam a interferir nas temperaturas adimensionais na quarta, quinta, sexta casa decimais, de tal forma que não há necessidade de continuar o cálculo. Um ponto interessante é que aquela série, quando nós estamos lidando com tempos relativamente elevados, ou seja, com valores de Fourier superiores a 0,2, o que a gente constata é que basta o primeiro termo da série para nós alcançarmos convergência. Quando este valor de Fourier está superior a 0,2, o segundo e os demais termos da série começam a afetar a temperatura dimensional em valores inferiores à terceira casa decimal, que torna desnecessária a continuidade do cálculo dos termos da série. Então, neste caso, a temperatura θ asterisco pode ser calculada usando apenas o primeiro termo da série. Neste caso, a temperatura no centro é calculada usando essa expressão. No centro, x asterisco é igual a 0. Cosseno de 0 vai dar 1. Então, isso aqui representa o valor da temperatura no centro. E a partir da temperatura no centro, num dado instante, é possível calcular a temperatura nas diferentes posições no interior do domínio. Foi desenvolvida uma planilha Excel, que vai ser fornecida para vocês, que calcula os 30 primeiros termos dessa série. Através do uso dessa planilha, vocês podem verificar a validade dessa consideração e também fazer um julgamento para verificar se realmente, quando o número de BO é superior ou igual a 0,1, se realmente as temperaturas no interior da peça, os gradientes, começam a ser mais significantes, e se, quando os valores de BO são menores do que 1, se realmente é justificável considerar que a temperatura no interior da peça é uniforme. Eu recomendo que vocês utilizem essa planilha em diferentes condições e se familiarizem com o uso dela. Nela foi incorporada uma função solver, que está objeto de uma macro, onde a partir do momento que vocês definam as propriedades do sistema, as propriedades físicas do material, ela vai resolver e determinar os 30 primeiros autovalores de zeta, as 30 primeiras constantes, e calculará os 30 primeiros termos da série. É comum na literatura nós encontrarmos valores, pelo menos das primeiras constantes e dos primeiros autovalores de zeta, para diferentes valores de BO. Essa tabela aqui apresenta uma parte da tabela que está disponível no livro do Incropera e também no livro que foi editado pela ABM. Outras raízes elas podem ser obtidas usando o solver do Excel, conforme foi feito na planilha que será fornecida para vocês. Em algumas situações é interessante também que calculemos as taxas de resfriamento e aquecimento
de uma dada posição da peça. Neste caso aqui, para valores de Fourier maior do que 0,2, é possível derivarmos a função que descreve o perfil de temperatura. Nesse caso, com Fourier maior do que 0,2, foi empregado apenas o primeiro termo da série, e nesse caso, dT, que é a taxa de resfriamento ou aquecimento, pode ser estimada através dessa equação. Este parâmetro é importante. Se vocês fizerem um paralelo com o que estudam nos cursos de metalurgia física, vocês constatarão que taxa de resfriamento é um parâmetro importantíssimo durante os tratamentos térmicos, uma vez que pode determinar e determina, na realidade, as diferentes estruturas que vão ser obtidas no metal e estão associadas diretamente aos tipos de resfriamento, consequentemente, estruturas e diferentes propriedades do material que vai ser obtido nesses tratamentos. Um outro parâmetro importante que pode ser necessário calcular em algumas situações é uma estimativa de quanto foi a energia removida ou fornecida para o material até um dado instante em que ele está sofrendo aquecimento ou resfriamento. Novamente, nesse caso aqui, foi consideradas situações com tempos onde o número de Fourier fica maior do que 0,2, ou seja, podemos proceder apenas o uso do primeiro termo da série. Nesse caso, a quantidade máxima de energia que foi removida, ela pode ser estimada através dessa relação que está aqui. Nós vemos que ela vai conter a densidade vezes o volume do material, que é a sua massa, o calor específico, e a máxima variação de temperatura que a peça pode sofrer, que é ir de Ti até T infinito. Então, Q0 significa o máximo de calor que pode ser extraído ou fornecido para a peça, considerando que no tempo final ela vai estar em equilíbrio térmico com o fluido. Num dado instante de tempo qualquer, antes de alcançar este equilíbrio térmico, o valor de quantidade de calor que foi removido ou fornecido pode ser estimado fazendo uma integração, considerando a variação de temperatura no interior da peça e fazendo a integração ao longo dos diferentes volumes que fazem parte dessa peça. Procedendo a essa integração, o resultado que é obtido é expresso em termos de uma relação entre o calor que foi removido e o máximo calor que pode ser removido, ou seja, esse número aqui é sempre um número que vai variar entre 0 e 1, e ele pode ser estimado considerando o primeiro valor de zeta e o valor da temperatura θ asterisco no centro da peça em um dado instante de tempo. Este exemplo que é proposto aqui envolve um tratamento térmico de um material, na realidade é um aço que está sofrendo um processo de recozimento, então ele é aquecido e depois é resfriado. Aqui no caso estamos considerando o estágio de reaquecimento dessa placa, no caso vai ser considerada uma placa de aço com 100 milímetros de espessura, as propriedades físicas foram fornecidas, densidade, calor específico e a condutividade térmica. Foi considerado que a peça inicialmente está numa temperatura uniforme de 200 centígrados e que deve ser aquecida até uma temperatura mínima de 500 centígrados. O aquecimento vai ser realizado em um forno a gás, onde os gases de combustão estão a temperatura de 800 centígrados e o coeficiente de transferência de calor é equivalente a 250 watts metro quadrado por Kelvin nas duas superfícies da placa. O que é pedido para que seja calculado é quanto tempo que a placa deverá ser deixada no forno para que seja satisfeita essa condição de temperatura mínima que foi especificada. Antes de passarmos à parte matemática, é importante verificar que, como foi especificada a temperatura mínima, no caso de aquecimento, a temperatura mínima vai ser a temperatura no centro da peça. Então, o que devemos garantir é que essa temperatura no centro da peça alcance 500 centígrados. Se isso for garantido, certamente as temperaturas nas superfícies vão ser mais elevadas que 500 centígrados. Como mencionado anteriormente, a primeira etapa da solução consiste em determinar o valor do número de Biot. Neste caso, Biot equivale a 0,26, é superior a 0,1, ou seja, não podemos utilizar a abordagem isotérmica, temos que considerar os gradientes de temperatura e, logicamente, a solução na forma de séries. Então, neste caso, temperatura Ti é igual a 200 centígrados, é a temperatura inicial, a temperatura dos gases que estão no interior do forno, T infinito 800 centígrados, e a temperatura mínima objetivada no centro da placa é de 500 centígrados.
Então, inicialmente, determinamos a temperatura dimensional no centro, o valor vai ser equivalente a 0,5. Como não sabemos o tempo é exatamente a incógnita que temos a resolver, nós vamos supor que o valor de tempo seja de tal ordem que faça com que o valor de Fourier seja superior a 0,2. Essa hipótese vai ser verificada quando determinarmos o resultado final, quando tivermos o valor do tempo. Se essa hipótese é verdadeira, nós podemos calcular a temperatura utilizando apenas o primeiro termo da série. Então, utilizando o valor de Biot de 0,25, aproximadamente, nós podemos consultar as tabelas que aparecem no livro da BM, no livro do Encropera, determinar o valor de zeta1, que deu 0,48, e da constante C1, que deu 1,038, e a partir destes valores, determinarmos qual foi o tempo necessário para fazer o aquecimento da peça e garantir que ela alcance essa temperatura de 500 centígrados. É importante salientar que vocês podem resolver este problema também utilizando a planilha que foi fornecida para vocês. Utilizando então apenas o primeiro termo da série, nós podemos calcular o valor de Fourier através da equação que descreve a temperatura da peça. Calculando esse valor de Fourier, nós encontramos um número equivalente a 3,17, o que confirma a suposição que formulamos, que Fourier fosse maior do que 0,2. E aí, expressando a relação entre Fourier e o tempo, nós conseguimos explicitar o tempo de tratamento, e neste caso esse tempo vai ser equivalente a 711 segundos, aproximadamente 20 minutos.